De que lado da internet você está? Como tem sido o seu consumo na internet? Gente, tem barulho de cachorro, porque meu cachorro tá embaixo de mim aqui, ele não pode me ver. Ei. Olha ele, ó. Oi, amigos! Sejam muito bem-vindos ao meu canal no YouTube. O vídeo de hoje é um papo de mesa. Nós vamos ter uma conversa aqui de amigos na mesa. O que é isso? Imagina que a gente saiu pra comer e aí estamos sentados numa mesa e vamos bater papo sobre questões de consumo na internet. Esse canal é pra gente compartilhar a vida. E o que tem sido o assunto da minha vida, não tanto agora, mas lá no finalzinho do ano passado, mas ainda continua sendo o consumo de internet. E a pergunta que não quer calar é: de que lado da internet você está? Como tem sido o seu consumo na internet? Eu estou na internet há muito tempo como consumidora. Como consumidora, eu consumo internet desde adolescente. Como produtora de conteúdo pra internet, que agora sou também, além de consumidora, agora sou produtora, eu já tenho tido crises. Simples assim. Porque o lado da internet que eu estou e que eu gosto de estar, que eu procuro sempre estar, é um lado que tem saúde. Pelo menos saúde pra mim. Talvez não tenha saúde pra todas as pessoas do universo, mas que traz saúde pra mim. Vou explicar. Já viu que tem lado da internet, por exemplo, quem é de esquerda consome uma coisa, quem é de direita consome outra coisa, quem gosta de cavalo consome uma coisa, quem gosta de, não sei, de roupa consome outra coisa. Meu marido tem um consumo completamente diferente do meu em alguns sentidos, porque, assim, né, o universo masculino consome diferente do universo feminino. A gente consome coisas diferentes, então tem saúde pra mim, talvez não tenha saúde pra ele. Eu vejo um monte de vídeo aqui de mulher arrumando casa, fazendo um monte de coisa, que ele fica assim: amor, quê? Eu gosto de estar do lado da internet que me inspira, me incentiva a viver a minha vida real. A minha vida comunzona, normal do dia a dia, que me inspira a gostar de quem eu sou e da minha vida real, das pessoas ao meu redor. O meu consumo na internet, ele me inspira a ter uma vida com Deus e não só consumir coisas de Deus, mas realmente gostar da minha vida com Deus, do meu relacionamento com Deus. E eu já vou explicar isso tudo. Eu vejo que às vezes a gente consome, e a minha cunhada, gente, eu amo ela falou esses dias na escola bíblica sobre a gente usar o nosso celular de forma tão assim exagerada que a gente começa a ficar insatisfeito com a vida que a gente tem, porque a gente olha demais a vida dos outros. A gente tá tão cheio da vida dos outros que não tem espaço pra viver a nossa, que a gente fica cansado de viver a nossa própria vida. E isso a gente pode levar pra várias áreas. E foi o que me fez refletir muito. Na verdade, desde o ano passado, tenho refletido muito a minha forma de consumo. Parei de seguir muita coisa, parei de consumir muita coisa. Por mais que eu já achasse bacana o tipo de coisa que eu consumia, eu vi que dava pra reduzir muito mais. Porque eu consumia, às vezes, assim, 7 perfis de nutrição. E diz: quem consegue acompanhar 7 opiniões de 7 pessoas na nutrição, 7 médicos, e acaba tornando inviável pra gente seguir, acompanhar a vida, por exemplo, rotina de um monte de gente. Eu decidi dar uma enxugada nos meus perfis. E eu gostei de ter feito isso desde o ano passado. Nossa, como foi tão melhor consumir coisas na internet depois que eu enxuguei os perfis que eu seguia. Que eu gosto de ver a vida da pessoa, e vendo a vida da pessoa, eu quero viver a minha. Quero ter o meu relacionamento com Deus, porque às vezes você consome tanto a vida com Deus da outra pessoa, que você fica cheio daquilo, fica cansado, você não quer mais a sua vida com Deus. Você vê tanto a pessoa ali na vida com Deus dela, na oração, ela falando de Jesus, Jesus, Jesus. Você acha que você teve o seu devocional do dia porque você consumiu demais daquela pessoa falando de Jesus, e quando você vai entrar pro seu momento de oração, seu momento secreto, você tá cansado de Deus já. Porque você consumiu tanto aquilo que parece que foi você, e não foi. É uma falsa sensação de que você teve tempo com Deus, mas não foi o seu tempo com Deus. Você consumiu do tempo de outra pessoa com Deus. E isso não é só na vida com Deus, isso é em tudo. Às vezes você vê demais pessoa falando, assiste muitos vídeos de alguém falando, podcast, tudo mais. Quando você vai socializar, você tá cansado.
porque você passou o dia inteiro vendo alguém falar. Aí, quando você vai conversar com alguém, pior, uma coisa que eu tirei de mim foi colocar 1,5, 2.0, porque essa velocidade acelerada, sabe? Acelerar os vídeos, eu tirei isso. Porque às vezes eu ficava meio impaciente com as pessoas falando. As pessoas falam devagar, né? Que a maioria das pessoas não fala rápido. Então eu assisti os vídeos, eu queria a informação o mais rápido possível. Então às vezes o vídeo era de 2 horas, eu botava o vídeo no 2.0, ficava em 1 hora. As pessoas não falam assim. Aí quando eu chegava pra conversar com as pessoas, parece que eu queria que elas falassem na mesma rapidez e ninguém fala assim. E a gente pode trazer isso até pros estudos, porque foi o que eu senti bastante. Que eu consumia tantas pessoas falando de livros, tantas pessoas falando informações mesmo, coisas de estudo, que quando chegava a minha vez, o meu momento de pegar um caderno e estudar, parecia que eu já tava cansada. Porque eu passei tempo demais estudando, porque eu tava vendo os outros falarem de estudos. Mas na verdade eu não tava estudando, na verdade eu tava vendo o estudo do outro. Então o que eu costumo falar, eu falo pro meu marido, né, que eu estou do lado da internet, que tem saúde, graças a Deus. Mas mesmo estando no lado que tem saúde, a gente tem que cuidar muito com a forma que a gente consome. Não é só o que consome, mas é como consome. Esse lado da internet que tem saúde, pra mim, é o lado que me incentiva a ter a minha vida com Deus. Ter os meus relacionamentos com a minha família, com os meus amigos, com a minha igreja. O lado da internet que me incentiva, que me estimula a viver o melhor no meu matrimônio. E uma coisa que eu não gosto, que eu sempre que vejo um perfil indo pra esse rumo, eu paro de seguir, é perfeição. Sabe? Quando coloca perfeição demais, requisito demais, um negócio muito exagerado, uma vida inalcançável, uma rotina impossível. Quando eu vejo que um perfil tá incentivando demais uma vida muito irreal, ou pelo menos irreal pra mim, porque às vezes aquilo é até possível pra alguém, mas tá fora das minhas possibilidades. E aí aquilo me faz mal de alguma forma e eu paro de seguir. Sem culpa, graças a Deus. Hoje, como produtora de conteúdo, eu estou passando por uma crise que é bem semelhante à crise que eu passei no passado como consumidora. Quando eu comecei a fazer um limpa, né, nos perfis que eu estava seguindo. E como produtora, hoje eu passo por essa crise de uma forma diferente, porque eu comecei a pensar muito na forma que eu exponho as coisas aqui na internet. Como que isso vai chegar para quem tá assistindo, se aquela pessoa, quando vê isso, vai ser uma coisa positiva na vida dela, vai ser uma coisa negativa, será que ela vai olhar e ver a minha vida como inalcançável, como uma coisa muito incrível e a dela tá sem graça? Como produtora, eu tenho me comprometido a produzir coisas que quando as pessoas olham, dê essa mesma sensação que eu procuro quando eu tô assistindo uma coisa. Que é incentivo para viver a minha própria vida, incentivo para o mundo real, sabe? Então, o máximo de imperfeição, de coisas comuns e ordinárias, assim, né? Meu Deus. O máximo desses detalhes, assim, que eu posso trazer de realidade para os vídeos, eu tento trazer. Porque a nossa vida, a vida que Deus deu para cada um de nós, a vida que Deus me deu, ela só pode ser vivida por mim. A sua vida só pode ser vivida por você. Cada um só pode viver a sua própria vida. Então, se a gente fica olhando demais pro outro, desejando a vida do outro, a gente fica, assim, satisfeito com a nossa e a gente não vive a nossa. A única pessoa que poderia viver a nossa vida, a minha vida, que sou eu, se eu ficar olhando demais pra vida do outro e não conseguir viver a minha vida porque eu tô satisfeita com ela, além de ser, assim, um grande desrespeito com a obra do Senhor em me dar essa vida para viver, uma grande negligência da minha parte, é também uma grande tristeza, porque eu não vou viver o que Deus me deu de presente, sabe? É muito triste que tem uma vida acontecendo aqui e a gente não tá vivendo essa vida. Ou talvez até tá vivendo a vida, mas tá meio assim... tá vivendo do modo automático, no modo sem graça, sabe? Bem insatisfeito mesmo. Então isso é bem triste, né? Além de um desrespeito, uma negligência com Deus, é uma tristeza pra nós. Olhar pra internet como verdadeiramente assim, né? O que a Bíblia fala sobre os nossos olhos, que eles são a janela da nossa alma. Então, para o que seus olhos tá olhando,
é aquilo que alimenta a sua alma. É o que tá entrando, né? Tipo a luz do sol. Você abre a janela, tem sol, vai entrar sol ali pela janela. Isso que vai entrar na sua alma, que vai penetrar quando seus olhos observarem aquela coisa. E o celular da gente é o que fica 24 horas na nossa mão. O que tá entrando nos nossos olhos através do nosso celular? É isso, é uma conversa de mesa, igual eu falei pra vocês. Eu não tô trazendo aqui grandes soluções para os problemas de ninguém. Se você tá tendo problemas com o consumo, conversa comigo aqui nos comentários. Porque esse vídeo não é de fato uma solução para problemas, mas é um compartilhamento da minha vida no sentido de consumo nessa internet. A minha cunhada, quando ela falou sobre o consumo de celular lá na igreja, ela até falou sobre estratégias que ela usou na vida dela, que é monitorar, colocar a quantidade de tempo ali no Instagram, nas redes sociais, pra usar só aquela quantidade por dia. Isso é bem legal. Eu não faço isso, mas eu comecei a filtrar muito ali os perfis que eu consumo e os horários do dia que eu não consumo essas coisas, né? Assim, dentro dos nossos limites, cada um tem uma rotina, cada um tem um estilo de vida, mas dentro dos nossos limites, eu acho que rever as formas que a gente consome é muito bacana. E falando de consumo, eu gosto do lado da internet que eu estou, que não me incentiva tanto a consumir coisa demais. A ser aquela pessoa que, nossa, eu preciso disso, eu preciso daquilo pra minha casa, eu preciso daquela roupa, eu preciso... Eu gosto desse lado da internet que incentiva a gratidão pelo que se tem e ser satisfeito com o que tem. Claro, sempre querendo alcançar mais, mas trabalhando aquela satisfação pelo que eu tenho. Nossa, como é bom que eu tenho. Talvez eu queria uma mesa melhor, mas nossa, como é maravilhosa essa que eu tenho. Nossa, talvez eu quero sim um relacionamento melhor, mas como é bom que eu tenho. Nossa, eu quero móveis melhores. Como é bom que eu tenho, sabe? Então é isso, gente. Sobre consumo exagerado, em todos os sentidos, o consumo exagerado, ele é péssimo. Seja o consumo de bens materiais ou o consumo de informações em exagero, tudo é muito ruim. Muita informação te deixa cansado, te deixa exausto. Você sabe tanta coisa, de tantos assuntos que no fim você fica raso em tudo, não sabe de nada. E nem sabe se é verdade, porque você vê um monte de vídeo aí falando. Quem disse que essa pessoa que tá falando sobre isso, ela sabe realmente se é aquilo ou se não é? Eu vi uma coisa na internet que eu achei muito engraçado e triste ao mesmo tempo, que é nós nos tornamos os idosos que antigamente, né, os idosos olhavam aquelas coisas na internet e falavam, nossa, isso é verdade. A gente olhava e falava, vó, isso é fake, isso é mentira, nada a ver. Só que hoje em dia nós somos esses idosos, porque tem tanta informação assim, jogada aí na internet, e a gente tá sempre consumindo isso, que a gente não sabe mais em quem acreditar, a gente não sabe mais discernir a verdade, e isso é a nossa nova realidade agora, nós somos os novos idosos, jovens. E o nosso olhar nesse consumo exagerado, o nosso olhar nesse excesso de informação, o nosso olhar nessas rotinas e vidas perfeitas, inalcançáveis, nos tira do lugar da contemplação. Eu não vou falar muito sobre contemplação nesse vídeo, porque esse assunto pede um vídeo especial só pra isso. Mas o Senhor falou muito comigo no ano passado, finalzinho do ano passado, desse lugar da contemplação. Como é importante que a gente sempre se mantenha lá, sempre volte pra lá. Talvez seja muito difícil, talvez impossível, a gente viver todos os dias na contemplação. Mas sabe aquele negócio de uma certa manhã você acorda e você olha e você fala, nossa, que delícia a minha própria vida, que delícia que Deus me deu, que delícia essa dificuldade, que bom, que bom estar vivo e passar por dificuldade. Ai, que bom estar vivo e passar por dificuldades, que bom estar vivo, tentar gravar um vídeo, meu cachorro fica latindo o tempo todo. É isso, pessoal, isso que deu pra gente gravar hoje. Muito obrigada por vocês terem assistido esse vídeo, por ficarem aqui, tem bichinho passando. Mas que Deus abençoe vocês e Deus abençoe a forma de consumo de cada um de vocês. Que nós sejamos mais atentos e capazes de discernir o que é saudável para nós consumirmos. E é isso, um beijo pra vocês. Tchau, tchau, que Deus abençoe. Curte esse vídeo se você gostou, se inscreve no canal se você se conectou aqui comigo de alguma forma. Comenta aqui como esse vídeo ressoou na sua vida e compartilha. Se te abençoou, compartilhe para abençoar outras pessoas também. É isso, um beijo, tchau, tchau. Até o próximo vídeo desse canal. Falou, galera. Eu podia trazer o Alfa aqui pra dar tchau pra vocês também, porque ele participou desse vídeo mais do que eu.